Existe um momento do dia em que você baixa a guarda sem perceber. Não é quando você chora, não é quando você erra, é quando você dorme. Enquanto o corpo desacelera, algo em você desperta. Uma instância silenciosa, antiga, que não responde à lógica consciente. Carl Jung chamava esse território de inconsciente profundo. A ciência moderna chama de atividade neural de fundo, mas a verdade é mais inquietante. É ali que decisões invisíveis sobre sua vida continuam sendo tomadas, mesmo quando você acredita que tudo está desligado. Talvez isso explique por que você acorda cansado mesmo depois de horas na cama. Ou porque padrões se repetem, escolhas voltam a doer, relações seguem o mesmo roteiro. Não é azar, não é destino místico, é programação psíquica ativa, operando no silêncio da noite. Durante o sono, especialmente nas fases mais profundas, o cérebro reduz o controle do córtex pré-frontal, a região racional, crítica, analítica. Em contrapartida, estruturas ligadas à memória emocional, como o sistema límbico, ganham espaço. Estudos em neurociência mostram que, nesse estado, o cérebro se torna altamente sugestionável, reorganizando experiências, reforçando crenças e consolidando padrões de identidade. Em termos simples, o que foi sentido durante o dia é reescrito à noite. Jung alertava que aquilo que não é tornado consciente retorna como destino, e o sono é o palco principal desse retorno. É ali que conteúdos reprimidos, desejos negados e medos não resolvidos encontram passagem livre, não para serem julgados, mas para serem integrados ou, se ignorados, para assumirem o controle de forma indireta. A maioria das pessoas trata o sono como pausa, um intervalo, um desligar automático, mas ele é, na verdade, um processo ativo de recalibração psíquica. O inconsciente não dorme, ele observa, arquiva, conecta símbolos e decide o que você continuará sendo no dia seguinte. Pesquisas em psicologia do sono indicam que o cérebro, ao entrar em estados de ondas lentas, começa a cruzar memórias recentes com memórias antigas. É nesse cruzamento que se formam associações profundas. É por isso que traumas antigos reaparecem em sonhos aparentemente banais, ou que soluções surgem ao acordar como se viessem do nada. Não vem do nada, vem de você, mas de uma parte que raramente recebe atenção consciente. Jung acreditava que os sonhos eram mensagens cifradas do inconsciente, não previsões místicas, mas tentativas da psique de restaurar equilíbrio. Quando ignoradas repetidamente, essas mensagens deixam de sussurrar e passam a empurrar a vida para situações extremas, obrigando o indivíduo a olhar para dentro. O problema é que muitos chegam a esse ponto esgotados, sem entender como perderam o controle. Aqui entra a técnica, não como fórmula mágica, mas como postura interna. A reconexão do subconsciente durante o sono começa antes de fechar os olhos. Começa na forma como você encerra o dia, no estado emocional que você leva para a cama, no último pensamento que você autoriza a circular livremente antes da consciência se dissolver. Pesquisas sobre priming cognitivo mostram que estímulos mentais recentes têm maior probabilidade de serem processados durante o sono profundo. Em outras palavras, aquilo que você planta nos minutos finais do dia tende a ser regado pela noite inteira. A maioria das pessoas planta distração, ansiedade, comparação, excesso de informação. Depois se pergunta por que acorda confusa, vazia ou desconectada. Jung não falava em controle do inconsciente, mas em diálogo. Você não domina essa instância, você a convida. E a forma mais eficaz de convite não é esforço, é intenção clara. Uma pergunta honesta lançada ao inconsciente antes do sono vale mais do que 1000 afirmações repetidas mecanicamente. Quando você se deita com a mente em silêncio ativo, sem fugir do que sente, algo começa a mudar. O inconsciente reconhece espaço, reconhece respeito e passa a cooperar, não a sabotar. Esse é o ponto em que muitas pessoas falham, porque querem resultados sem atravessar sua própria verdade interna. A técnica mais poderosa não é o que você escuta enquanto dorme. Quando alguém começa a perceber que o sono não é descanso, mas travessia, algo desconfortável acontece. Surge a consciência de que muitas das batalhas travadas durante o dia já foram decididas na noite anterior. Isso não é metáfora, é neuropsicologia aplicada à existência cotidiana.
Durante o estado hipnagógico, aquele intervalo sutil entre estar acordado e dormir, o cérebro entra em um modo raro. As fronteiras entre consciente e inconsciente se tornam permeáveis, a atividade elétrica muda, a censura mental enfraquece e imagens internas ganham força simbólica. Jung descrevia esse estado como um portal. A ciência moderna o chama de limiar neural. Poucos sabem utilizá-lo, a maioria apenas atravessa sem perceber. É nesse ponto que padrões se reforçam ou começam a se dissolver, não porque você pensou positivo, mas porque permitiu que conteúdos profundos emergissem sem resistência. O inconsciente não responde à força, ele responde à atenção genuína. Ignorá-lo não o enfraquece, apenas o torna mais autônomo. Pesquisas em psicologia analítica mostram que aquilo que é reprimido não desaparece, ele se reorganiza em símbolos, impulsos e repetições comportamentais. Quando você evita olhar para um medo durante o dia, ele retorna à noite em forma de ansiedade difusa, sonhos perturbadores ou um cansaço que não se explica. O corpo acusa aquilo que a mente tentou esconder. A maioria das pessoas tenta usar o sono como fuga, rolam telas até os olhos pesarem, abafam pensamentos com ruído externo, adormecem exaustas. Esse hábito cria um paradoxo cruel. Quanto mais você tenta desligar a mente, mais poder entrega ao inconsciente desorganizado, porque ele assume o controle sem diálogo, sem direção, apenas repetindo o que conhece. Jung dizia que a psique busca totalidade. Ela não quer apenas conforto, quer integração. Se partes suas foram negadas, silenciadas ou consideradas inadequadas, elas buscarão reconhecimento. O sono é o momento em que essas partes encontram passagem livre. A pergunta não é se elas virão, é como você as receberá. Existe um erro silencioso que impede a reconexão real com o subconsciente. Tentar manipulá-lo sem escutá-lo. Afirmações vazias, frases decoradas, áudios repetidos mecanicamente podem até gerar sensação de controle, mas raramente promovem transformação profunda. O inconsciente percebe incoerência emocional. Ele responde ao que é sentido, não ao que é dito. Pesquisas sobre memória emocional mostram que o cérebro prioriza experiências carregadas de afeto. Emoção é o idioma do subconsciente. Se você repete algo sem sentir, ele ignora. Se você sente algo sem nomear, ele registra. Por isso, a preparação interna antes do sono é mais importante do que qualquer técnica externa. Quando você desacelera deliberadamente antes de dormir e permite que o dia seja revisto internamente, sem julgamento, algo começa a se alinhar. Não é ruminação, é observação. Jung chamava isso de confrontação consciente com os conteúdos psíquicos. A ciência reconhece como processamento emocional adaptativo. Nesse estado, você não força respostas. Você formula perguntas abertas. Perguntas verdadeiras têm peso psíquico. Elas ativam circuitos profundos. Algo simples, mas honesto, como "o que em mim precisa ser visto?", cria mais impacto do que qualquer comando mental rígido. O inconsciente trabalha melhor quando não é acuado. Durante o sono REM, o cérebro conecta essas perguntas a memórias antigas, símbolos pessoais e experiências esquecidas. É por isso que às vezes você acorda com uma sensação estranha de clareza, mesmo sem lembrar do sonho. O conteúdo foi integrado, não traduzido em palavras. A mudança acontece abaixo do limiar consciente. Jung afirmava que a individuação, o processo de se tornar quem se é, não acontece por esforço consciente contínuo, mas por ciclos de assimilação interna. Dormir sem consciência interrompe esses ciclos. Dormir com presença os acelera, não no ritmo da ansiedade moderna, mas no ritmo da psique. Outro ponto que quase ninguém percebe é que o corpo participa ativamente desse processo. A postura ao deitar, a respiração, a tensão muscular residual do dia influenciam diretamente a forma como o inconsciente se manifesta. O corpo guarda memórias.
Relaxar não é luxo, é permissão. Pesquisas em somatopsicologia mostram que estados corporais de segurança facilitam a integração emocional durante o sono. Quando você se deita ainda em alerta, o inconsciente interpreta a ameaça. Quando o corpo sente segurança, ele permite reorganização. Por isso, pequenas práticas de desaceleração têm efeitos desproporcionais. O problema é que vivemos treinados para produzir, não para integrar. Queremos resultados visíveis, rápidos, mensuráveis. O inconsciente trabalha em silêncio, por símbolos, por ajustes finos. Ele não anuncia mudanças, ele as instala. E você percebe apenas quando reage diferente a algo que antes te dominava. Talvez você já tenha sentido isso. Um dia acorda e algo que costumava te tirar do eixo simplesmente não tem mais o mesmo peso. Não foi força de vontade, foi reorganização interna. Foi o inconsciente alinhado com a consciência, ainda que você não tenha participado ativamente do processo. Mas quando você começa a participar, quando cria esse espaço deliberado antes do sono, a transformação deixa de ser acidental. Ela se torna progressiva, não previsível, mas coerente. A vida começa a responder de forma diferente, porque você está emitindo sinais internos mais claros. E é aqui que muitos desistem, porque não há espetáculo imediato, não há prova externa, apenas uma sensação crescente de alinhamento interno. Jung alertava que quem busca apenas validação externa nunca escutará a voz interna, e sem essa escuta, o sono continua sendo apenas apagamento, não reintegração. Se você chegou até aqui, é porque algo em você reconhece esse movimento. Não por curiosidade superficial, mas por cansaço de repetir ciclos. A reconexão com o subconsciente não é sobre controle, é sobre cooperação. E toda cooperação começa com respeito. O que acontece quando você dorme depois disso começa a mudar. E o que muda à noite começa a aparecer no dia, de formas tão sutis que apenas quem vive percebe. E ainda há algo mais profundo por trás disso tudo. Algo que não envolve apenas descanso ou clareza, mas direção, sentido e realinhamento com aquilo que Jung chamaria de propósito interno. Isso é o que será revelado quando tudo isso for levado ao limite natural da psique. Em algum momento, depois de noites em que o corpo descansa, mas a mente não foge, algo começa a se reorganizar silenciosamente. Não é euforia, não é misticismo, é um tipo raro de coerência interna que só aparece quando o inconsciente deixa de ser um território ignorado e passa a ser um aliado. Jung descrevia esse ponto como o início real da individuação. Não quando você descobre quem quer ser, mas quando para de lutar contra quem já é. O que quase ninguém percebe é que o inconsciente não trabalha apenas para aliviar conflitos internos, ele trabalha para orientar a vida. Quando está desalinhado, você sente confusão, repete padrões, toma decisões que sabotam seus próprios objetivos. Quando começa a se alinhar, escolhas que antes pareciam difíceis passam a ter uma clareza estranha. Não porque você ganhou mais informação, mas porque parou de se dividir internamente. Estudos em neurociência mostram que decisões tomadas em estados de coerência emocional ativam menos áreas associadas ao conflito interno. O cérebro consome menos energia quando não está em guerra consigo mesmo. É por isso que pessoas alinhadas parecem calmas, mesmo sob pressão. Não é frieza, é integração. Jung afirmava que o destino não é algo que acontece fora, mas aquilo que emerge quando você não escuta a própria psique. Aquilo que você ignora internamente se manifesta externamente como obstáculo. Aquilo que você integra se transforma em direção. O sono, quando usado conscientemente, se torna o espaço onde esse diálogo acontece sem máscaras. Quando você se deita após reconhecer seus conflitos, sem tentar corrigi-los, sem se punir por eles, algo fundamental muda. O inconsciente não precisa mais gritar, ele começa a sussurrar.
E, paradoxalmente, o sussurro é mais poderoso que o grito, porque vem carregado de significado. Pesquisas sobre sonhos lúcidos e processamento simbólico mostram que símbolos recorrentes diminuem quando conteúdos são integrados conscientemente, ou seja, aquilo que se repete é aquilo que não foi compreendido. Quando a compreensão acontece, mesmo que sem palavras, o símbolo perde a função. A ansiedade diminui, a mente desacelera, o corpo acompanha. É nesse ponto que muitas pessoas relatam sonhos diferentes, não necessariamente mais agradáveis, mas claros, menos fragmentados. O inconsciente passa a organizar experiências em narrativas internas coerentes. Isso não é entretenimento onírico, é reorganização psíquica. Jung via os sonhos como cartas enviadas pela psique. A maioria não abre, alguns rasgam sem ler. Poucos param para observar o tom, a repetição, a emoção por trás da imagem. Quando você começa a respeitar esse conteúdo, mesmo sem interpretá-lo racionalmente, algo se realinha. A psique percebe que foi ouvida. O efeito disso durante o dia é quase imperceptível no início. Você reage menos por impulso, observa antes de responder, percebe quando algo não ressoa, mesmo que pareça correto externamente. Essa sensibilidade não é fraqueza, é inteligência psíquica, é o inconsciente trabalhando em parceria com a consciência. A ciência chama isso de aumento da metacognição emocional. Jung chamaria de amadurecimento da alma. Dois nomes diferentes para o mesmo fenômeno, a capacidade de se perceber enquanto vive, não apenas depois que tudo já aconteceu. Outro efeito profundo dessa reconexão é a dissolução gradual da necessidade de aprovação externa. Quando o inconsciente está alinhado, você não precisa que o mundo confirme o tempo todo quem você é. Isso não te isola, te liberta. Relações mudam, algumas se aprofundam, outras simplesmente deixam de fazer sentido, não por rejeição, mas por incompatibilidade energética e simbólica. É aqui que muitas pessoas sentem medo, porque alinhamento interno exige responsabilidade. Quando você começa a se escutar, não pode mais fingir que não sabe, não pode mais culpar o acaso por decisões repetidas. Jung dizia que a consciência cobra um preço, mas a inconsciência cobra a vida inteira. A maioria prefere o conforto da distração ao desconforto da verdade interna. Dormem para esquecer, acordam para repetir. Mas quem atravessa esse processo começa a perceber que o verdadeiro descanso não está em apagar, mas em integrar. Não está em fugir dos pensamentos, mas em permitir que eles encontrem lugar. Quando isso acontece, o sono deixa de ser apenas recuperação física, ele se torna um campo de recalibração interna. Cada noite ajusta levemente a bússola psíquica, cada manhã traz uma sensação discreta de direção, não um plano rígido, mas um sentido vivo. Jung acreditava que o propósito não é algo que se escolhe, mas algo que se revela quando a psique não está fragmentada. Por isso, pessoas que se reconectam profundamente com o inconsciente relatam uma mudança curiosa. Menos urgência, mais precisão. Menos ansiedade, mais presença. Menos necessidade de controle e mais confiança no processo. A ciência moderna começa a reconhecer isso ao estudar estados de fluxo, coerência cardíaca e integração neural. O que antes era descrito em linguagem simbólica, agora aparece em gráficos e imagens cerebrais. Diferentes caminhos, mesma conclusão. A mente funciona melhor quando não está dividida. E talvez o ponto mais transformador de tudo isso seja perceber que você não precisa esperar um colapso para se reorganizar. Não precisa perder tudo para se encontrar. Pode começar no silêncio, na pausa antes do sono, na decisão de não se abandonar internamente. Esse processo não promete milagres externos imediatos. Ele oferece algo mais raro, solidez interna, e a partir dela, o mundo responde de outra forma. Oportunidades fazem mais sentido, limites se tornam claros, caminhos se revelam não por sorte, mas por coerência interna.
Se tudo isso ressoou em você, não como informação, mas como reconhecimento interno, então algo já começou a se mover, e esse movimento não precisa ser interrompido aqui. Ele pode continuar, noite após noite, reflexão após reflexão. Há pessoas que passam a vida inteira sem acessar esse nível de consciência. Outras encontram por acaso e não sabem sustentar. Mas quem aprende a escutar, a integrar e a respeitar a própria psique, constrói algo que o mundo externo não pode retirar. E se esse tipo de entendimento faz sentido para você, se essa forma de olhar para a mente, o sono e a vida toca algo profundo aí dentro, permanecer próximo desse tipo de conteúdo não é coincidência, é continuidade. Estar aqui não é apenas assistir, é participar de um processo de aprofundamento que poucos se permitem. E acompanhar esse caminho conscientemente, passo a passo, é uma forma silenciosa de compromisso consigo mesmo. Porque, no fim, o verdadeiro despertar não acontece ao acordar pela manhã. Ele acontece quando você finalmente para de dormir para si mesmo.